Irmãos, eu sou amante da palavra de Deus, amo a palavra de Deus, gosto muito, e sempre defendi uma tese, sempre lutei que as igrejas não podem tirar o tempo de uma palavra. Sempre falei, a igreja tem que dividir o espaço com o louvor. É necessário os dois na presença de Deus. Nunca o louvor poderia, na minha concepção, ou pode ultrapassar o tempo de ministrar. Sempre eu pensei, hoje é o primeiro dia que eu poderia, irmãos, e posso falar, poderia terminar o culto só com louvor, poderia terminar o culto só com adoração. Aliás, hoje foi reservado, né, irmãos, hoje esse culto para Deus, para adorar. Se eu saísse daqui nessa noite, irmãos, só com adoração, garanto para vocês que eu sairia cheio da presença de Deus. Eu vejo dois ministérios, já foi citado, muito importante, irmãos, na presença de Deus. Por quê? O ministério de louvor, os dois, irmãos, é o mesmo Espírito, ele vai agir, ele age nesses dois ministérios, a palavra e o louvor. Mas o louvor tem uma grande importância, e ele é diferente que a palavra. Os dois têm uma diferença, irmãos, o Espírito é o mesmo, mas há uma diferença muito grande nos dois. Porque o ministério de louvor, ele atrai a presença de Deus, ele enche da presença de Deus o espaço, ele começa a quebrar os corações de pedra, ele começa a desfazer, irmãos, as pessoas que entram depressiva, triste, ele começa a se alegrar, trazer alegria para o coração das pessoas, e a pessoa vai ficando maleável para receber a palavra de Deus. Então para o pregador fica muito fácil ministrar depois que o louvor prepara o caminho, depois que o louvor faz todo o trabalho, prepara, irmãos, os campos, prepara a terra, para que quando cair a semente, ela possa cair e gerar vida. É tremendo o ministério de louvor. E hoje, quando eu deparei aqui, irmãos, eu aprendo cada dia mais. As igrejas, irmãos, nós poderíamos todos juntos, obrigado, Deus abençoe, nós poderíamos, irmãos, guardar isso. O quão bom seria se nós estivéssemos sempre em comunhão com isso nessa noite. Que nós possamos, irmãos, que as igrejas, irmãos, poderiam mais, ela ir para outros ministérios, para receber isso que nós recebemos essa noite, para o que? Receber experiências novas, e também passar experiências novas. Como essa união, irmãos, cresceria em nosso meio. Coisa boa é isso, ver vários ministérios adorando a Deus. Poderia ser assim, mas às vezes nós nos fechamos, nos trancamos. Eu gosto de falar, irmãos, que quando nós olhamos lá fora, eles às vezes são mais organizados que nós. Você olha, irmãos, ali nos Estados Unidos, o poder balístico daquele país, potência mundial em guerra. Irmãos, não há nenhum país com a potência dos Estados Unidos, Rússia, China, todos perdem. Mas eles saem da sua casa, eles descem a Israel e vai aprender com eles, vai treinar com eles, dividir experiência com eles. E às vezes na igreja, irmão, nós nos isolamos, nos trancamos e não dividimos experiência que nós recebemos de Deus com os irmãos, e também não recebemos deles aqueles que eles recebem. Como poderia ser diferente, né, irmãos? Como poderia ter sempre essa participação, essa união das igrejas? Lá fora eles são unidos, lá fora, irmãos, eles são agrupados, e o povo de Deus às vezes é diferente. Que isso deveria cair por terra, que deveria aprender mais, nós poderíamos abrir a nossa mente, nosso entendimento, porque tudo é para adorar a Deus, e assim vai ser lá no céu. Lá no céu, irmãos, não vai ter essa diferença. Lá no céu não vai ter essas igrejas isoladas. É um só coral adorando a Deus, é um só coral, junto com os anjos que já adoram a Deus dia e noite. Oh, glória a Deus. Eu gosto muito. Como já disse, irmãos, o ministério de louvor, eu costumo dizer, ele tem a obrigação de preparar a igreja. O ministério de louvor, nós temos um dever de, quando entrar neste lugar, irmãos, nos encher e glorificar, adorar a Deus, adorar a Deus, para a igreja se encher da presença do Senhor e deixar a igreja preparada. E o ministério da palavra é diferente, porque a palavra de Deus, irmãos, eu entendo um pouco diferente. Eu acredito que muitas vezes você já deparar e vê direto, é notório isso na igreja, pregadores que vêm, irmãos, e prega, agita, a pessoa enche, mas os vasos às vezes saem trincados, ele entra trincado e sai com trinca, e o azeite que recebe ele perde tudo lá fora. Por isso que hoje foi dada uma palavra. Eu agradeço a confiança aqui do nosso irmão Thiago,
tanto homem, mulher de Deus, ele falou: Leandro, você ministra para nós na festividade? Eu tenho uma maneira diferente de ministrar, irmãos. Eu costumo dizer, quando as coisas estão meio estranhas, quando as pessoas estão descarregando, Deus me levanta e fala: vai lá, Leandro, vai lá. E é difícil você profetizar, porque a palavra, irmãos, ela vai confrontar. A palavra de Deus, ela nos confronta, irmãos. Ela vem, ela quer, ela precisa, ela necessita, irmãos, de chegar a nós com um confronto e debater de frente conosco. Que a carne, irmãos, ela começa a dominar sobre o espírito muitas vezes. A carne começa a ter mais lugar, então a palavra de Deus vem para confrontar. Mas a palavra de Deus tem um dever, irmão, de exortar. Ela tem um dever de consolar e de edificar. A palavra de Deus tem esses três pilares. Ela sempre vai confrontar e exortar. Exortando ela consola, consolando ela edifica. Por quê? Os ministérios de louvor preparou o campo para isso. Oh, glória a Deus. Eu quero abrir minha Bíblia, irmãos, aonde que o nosso irmão Tiago recebeu do Senhor, ele com, glória a Deus, o ministério de louvor, recebeu do Senhor, e o propósito foi de adoração. E quando se fala de adoração, irmãos, as coisas se complicam um pouco. Quando se fala de adoração, irmãos, a história ela vai apertar um pouco. Eu quero ler para vocês à noite, só para repetir já a palavra dessa noite que foi lida, no livro de João. Quem se sentir, irmãos, ali tiver com o joelho bom, em reverência à palavra do Senhor, pode se colocar em pé, irmãos, é apenas um versículo. Você que está cansado, abre o teu coração e lê sentado no banco, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Eu acho uma covardia, né, irmãos, um culto como esse ter 1h30, 2 horas de culto. Eu acho uma covardia. Eu sei, irmãos, porque eu vim há 15 anos atrás, eu vim do mundo, ainda vivo no mundo, não sou desse mundo, mas eu vivo no mundo. Mas eu via onde que eu vinha de shows, que eu chegava ali, irmãos, 10 horas, 9 horas, era 6 horas da manhã, eu estava indo bom para trabalhar no outro dia. Mas aqui parece que é espiritual. 3 horas no banco parece que é uma eternidade. 3 horas no banco parece que nunca passa, irmãos. Sabe por quê? Talvez o Espírito Santo ainda não te pegou, irmãos. Se ele pegar, você vai falar: é pouco 3 horas, é pouco 4 horas, é pouco 5 horas, é pouco esse tempo que é dado para nós. Oh, glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 23. Apenas um versículo vai dizer assim para nós: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar teus assentos, irmãos, por favor. Eu vejo adoradores nessa noite. Você deixou, irmãos, o teu ministério, deixou a tua casa, o teu compromisso hoje, simplesmente para entrar e adorar a Deus. Já foi citado a cada um. Está aqui, irmãos, nosso amigo, companheiro, ele quanto a igreja, nosso irmão Sérgio, lá de Itajubá. Ora ele vem para o asfalto, talvez ora ele vem fazendo trilho por dentro, né, pastor Sérgio? Mas ele vem adorar todas as vezes que ele é convocado. Ele chega e fala: eis-me aqui, Senhor. Oh, glória a Deus. Tenho muito respeito, pastor Sérgio, assim como por vocês que deixaram hoje os teus compromissos e aqui estão. Para quê, irmãos? Para nós agregar, somar, adorar a Deus. Que eu garanto para vocês que pessoas chegaram nessa noite, nessa casa, depressivo, triste, com a conta bancária negativa, eu sou deles, irmãos, com a tristeza, irmãos, está apertado, está difícil, mas aqui você esquece tudo, você deixa tudo lá fora e vem adorar a Deus, colocar no altar de Deus. Oh, glória a Deus. Esquece, irmãos, lá fora, esquece. Vamos agora ligar, irmão, deixar o coração ligado com o Pai, porque é dia de adorar a Deus. A Bíblia diz para mim aqui, irmãos, em João 4, 23, que o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles, irmãos, que em espírito, em alma, se lançam aos pés do Senhor. E quando eu falo, irmãos, de sinceridade, quando eu olho, irmãos, eu começo a buscar na Bíblia. Oh, glória a Deus. Irmãos, o adorador, ele não sabe às vezes o que ele carrega sobre ele. O adorador que adora Deus em oração, em louvor, não sabe o que está sobre ele. Sabe por quê, irmão? Se eu começar a olhar, vou sair um pouquinho daqui. Você olha a história de Davi, um jovem, onde Saul estava atormentado pelo espírito mau.
que Deus enviou. Olha só, glória a Deus. Difícil de compreender, mas foi Deus que mandou para atormentar Saul. E a Bíblia diz para mim, irmãos, que ali profetas, homens cheios da presença, homens que tinham palavras, tinham sabedoria e tinham conhecimento, não conseguiam chegar a Saul. Mas um jovem com a unção do louvor chegava perante ele e quebrava aquele coração de pedra. Quando Davi orava, irmãos, a Bíblia fala que Salomão se acalmava, Saul se acalmava. Olha para você ver, irmãos, o poder que Davi recebera pela mão do profeta Samuel. Esse poder vocês receberam um dia, essa unção caiu sobre a vida de vocês um dia. Então, ainda que vocês não sabem, mas quando vocês louvam, quando vocês adoram a Deus, vocês não sabem que o coração está sendo acalmado. Há pessoas atormentadas, irmãos, que vão ali voltando a Deus, vão se acalmando. Oh, glória a Deus, verdadeiros adoradores. Mas para adorar a Deus, irmãos, nós precisamos consertar algo na nossa vida. Para adorar a Deus, irmãos, nós precisamos dar o melhor. Eu poderia citar para vocês aqui, irmãos, dentro da palavra de Deus, várias passagens. Segundo Samuel, a Bíblia vai falar para mim, irmãos, que Ana, segundo Samuel 1:28, aonde que a Bíblia vai dizer que Ana, uma mulher, irmãos, que subiu para adorar a Deus. Presta atenção, você que é adorador. A Bíblia diz para mim que Ana sai da sua terra, ela sai do seu local, onde que ela está, ela sobe a Jerusalém e vai adorar a Deus. Mas o que Ana carregava? Ela carregava o seu melhor. Ela carregava, irmãos, aquilo que ela recebeu por Deus, que por muito tempo ela buscou. Ela carregava sobre o teu colo, sobre a tua presença, o teu filho, que desmamara, prometeram entregar para Deus, porque assim ela pedira antes. E quando ela subia para adorar a Deus, quando ela subiu, ela levou Samuel. Chegou perante o profeta Elias e falou: eis aqui, aquilo que eu prometi para Deus. Eu estou dando o meu melhor para Deus, estou entregando o meu melhor para Deus. E não só o filho, a Bíblia fala que ela subiu com presentes. Olha como adora a Deus. Ela subiu com presente. E chegando lá, irmãos, a Bíblia fala que ela entregou Samuel a Eli. E sabe o que ela fez? Adorou ao Senhor. Quando você entrega o melhor para Deus, irmãos, não simplesmente murmura, ou cansa, ou faz algo, irmãos, ou questiona. Você entrega o melhor para Deus e adora Ele em seguida. Lembra Eli no Monte Carmelo, irmãos? Ele sobe para adorar a Deus. Quando ele vai adorar a Deus, a primeira coisa ele fala para os profetas de Baal: vão adorando a Deus, vão adorando. E o profeta de Baal, os deuses deles não vinham. E vai até o meio-dia. Aí ele manda, chama ali os teus homens e fala: não dá para adorar a Deus, presta atenção, irmãos, sem eu consertar o altar. Não dá para chegar a Deus sem arrumar o altar. Mas quando ele chega perante o altar, ele vai dar o melhor para Deus perante o altar. 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio, irmãos, que não chovia, a água era escassa, valia, né? Tamanho valia a importância, tinha água, irmãos, era água naquele tempo, eles não tinham, mas Elias fala: traz para mim os cântaro de água. Tempo de seca, irmãos, ele vai dar o melhor para Deus. Abre um vale em volta do meu altar, restaurar o altar, que não tem como falar com Deus, não tem como se posicionar na presença de Deus se eu não restaurar o meu altar. Restaurar o altar, abrir as valas. Vem 1, vem 2, vem 3, 4 cantos de água jogados sobre o altar. Imagina o povo olhando e falando: esse homem está louco, não tem água. Ele jogando água no altar. Porque quando você adora a Deus, você dá o seu melhor. Quando você adora a Deus, irmãos, você entrega aquilo, irmãos, que vai provocar as pessoas lá fora, e eles não vão entender. Você vem, irmãos, e não vem de mão vazia, você vem com o melhor que você tem. Lembra, irmão, de Abraão? Poderia falar de Abraão que sobe para sacrificar Isaac com o melhor. Presta atenção, irmãos, ele sobe ali, irmãos, Monte Moriá, e ali ele está no seu coração, ele vai com seus moços subindo para entregar o melhor para Deus, sacrificar Abraão, a Isaac. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele fala para os seus moços: espera aqui, que eu vou adorar a Deus. Você está entendendo, irmãos, o que é adoração? Você consegue compreender como Jó
No primeiro dia que ele perde seus bens, ele perde, irmão, teus animais, ele perde a sua casa, ele perde teus filhos. E a Bíblia fala, Jó 1:20, o que Jó fala, irmãos? Nu eu vim para esse mundo, e nu eu vou voltar para Deus. O Senhor me deu, e o Senhor o levou. Prostrou-se no chão e adorou a Deus. Eu estou falando para vocês, talvez, irmão, para vocês comecem a compreender, irmãos. Nós não adoramos Deus só na alegria. Nós não adoramos Deus, irmãos, quando tudo flui bem. Você, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus na alegria e na tristeza. O verdadeiro adorador, irmãos, ele vai adorar a Deus quando Deus pede algo muito forte para ele. Ele adora a Deus. Oh, glória a Deus. Eu começo a ir na Bíblia, eu começo a passear. Várias passagens de adoradores, irmãos. Davi, pecara contra Deus 7 anos, ali dentro do teu palácio, orando para Deus em jejum, 7 dias, consagrando para Deus, orando, porque pecaram lá atrás, o seu filho estava prestes a morrer. Daqui a pouco ele vê umas vozes, daqui a pouco ele vê um comentário, o pessoal falando, irmãos. Ele perceberam que então que teu filho tinha morrido. A Bíblia fala que ele levanta, tirou as tuas vestes, oh glória a Deus, se banhou, se apresentou para Deus e o adorou. Estou falando para vocês, irmãos, que o verdadeiro adorador, ele vai procurar adorar a Deus, irmãos, nas horas mais difíceis da sua vida. O verdadeiro adorador, ele não joga a toalha, irmãos, quando as coisas funilam para ele. O verdadeiro adorador, ele fica na presença de Deus nas tempestades, nas buscas, naqueles que perseguem, nas lutas, nas percas. Ele está adorando a Deus. Os homens de Deus ficam inconformados. Davi, não entendo. Seu filho viu você jejum 7 dias, agora morto você levanta e adora a Deus. Deus, irmãos, é digno de toda adoração, na tristeza, na alegria e na dor. Poderia citar o Novo Testamento, já foi citado vários, mas eu paro por aqui. Irmãos, quando eu falo de adorador, ele está ligado ao altar, pastor Cássio. Adorador sem altar, adorador itinerário, é meio complicado, irmãos. Adorador é ligado no altar. Adorador precisa de um altar. Os dois são ligados, irmãos. Tem ligação muito forte entre os dois, adorador e altar. Adorador e altar. Quem tem uma Bíblia? Cadê o irmão Júnior que lê bem? Abre a tua Bíblia para mim, 1 Reis, Júnior. Glória a Deus, para nós acompanhar e entender sobre o altar. Glória a Deus. Você vai entender um pouquinho, irmãos, o que Deus tem para nós. O que Deus requer de nós. 1 Reis 13. E lê para mim apenas um versículo. Glória a Deus. Versículo 1, versículo 2, irmão Júnior. Diácono Júnior. Eu quero falar sobre nessa noite para nós. Eu quero que você entenda, irmãos, sobre o altar. Eu quero que nós possamos sair dessa noite, irmãos, que Deus possa olhar para mim, para você e falar: o que eu quero com vocês, oh glória a Deus, é um conceito com o altar. O que eu quero com vocês precisam entender que para mim receber as suas orações, para mim receber a sua adoração, o altar tem que estar consertado. Pode ver. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com palavras do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Glória a Deus, amém. Irmãos, isso é muito forte que eu quero fazer para a igreja. A Bíblia vai citar que Jeroboão, ele está perante um altar. A Bíblia vai falar, irmãos, que ele vem em Betel e ali ele edifica um altar. E sobre aquele altar ele está prestes a queimar incenso.
E a Bíblia fala que nesse momento Deus tira um homem de Judá, um profeta, desce até Betel, e esse profeta ele põe-se perante o altar e fala: altar, altar, eis que chegará o dia, seguirá alguém da casa de Davi, esse homem será Josias, e ele queimará sobre esse altar os profetas que aqui hoje estão, e os ossos que ficarão lá atrás. Vai queimar sobre esse altar. E para que saiba que é o Senhor que está falando, eu digo que isso acontecerá hoje. Esse altar vai se fender e as cinzas se derramará sobre ele. E isso acontece nesse instante. Jeroboão, a Bíblia fala que Jeroboão nesse momento estende a mão contra o profeta e fala para o profeta: recaia sobre ti isso que você me lançou. Algumas tradições vão falar: prendam este profeta. Olha que tremendo, irmãos. Quando eu olho esse texto, eu já começo a identificar, irmãos, algo que tem acontecido em nosso meio hoje. Um rei edificando um altar. Reis não edificam um altar. Reis não levantam altar. Profetas, sacerdotes edificam altares. Levitam, cuidam de altares. Adoradores, irmãos, zelam por altares. Sacerdotes, irmãos, preguem em altares, ministrem em altares. Reis administram cidade. Mas Jeroboão estava perante um altar. O que acontecera, para que você entenda, irmãos, para que o profeta venha, Deus venha e manda repreender um homem no altar adorando a Deus. Às vezes você não compreende, irmãos, homens de Deus, homens que foram ali separados por Deus. Jeroboão é separado por Deus, foi escolhido por Deus para reinar, e Deus veio com tamanha repreensão sobre ele. Eu tenho que voltar um pouco na história. A Bíblia fala que um pouco antes Salomão reinava sobre Israel, e na sua velhice, tá, irmãos, para não ficar muito longo, na sua velhice, Salomão começa então, após fazer aliança com 700, casa com 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Salomão, na sua velhice, ele começa então, o homem mais sábio do mundo, ele começa então, irmãos, a sair da presença de Deus. Ele faz essas alianças para o que, irmãos? Para que o teu reino seja guardado, para que os inimigos não venham guerrear sobre ele. Ele começa a fazer essas alianças. Esquecer que quem cuida de nós é Deus. Esqueceu que quem cuida de nós e zela por nós é Deus. Ele começa então pela confiança, irmãos, ali nos seus casamentos. A Bíblia fala, irmãos, que ele começa a corromper e começa a formar altares para os deuses de suas esposas. Eles começam a vir com costumes, e os deuses delas, irmãos, precisam dos altares falsos, e Salomão então começa a edificar altares para eles. Deus vem e repreende Salomão e fala: Salomão, eu não vou tirar o reino da tua mão, mas os teus filhos, a tua geração será dividida esse reino. E repreende Salomão. E naquele momento, irmão, Jeroboão, ele ali era um homem, era um servo de Salomão. Ele sai de Jerusalém, e no momento, irmãos, ele vai encontrar com o profeta. Esse profeta que veio até ele, aí, com uma capa nova, ele se depara com Jeroboão. Se deparando, a Bíblia fala que ele tira a capa, ele rasga em 12 pedaços e põe 10 pedaços na mão de Jeroboão. Fala: Jeroboão, o meu servo Salomão não tem obedecido a minha palavra. O meu servo Salomão não tem ouvido mais os meus mandamentos. Estou dizendo para vocês do homem mais sábio que pisou na terra, irmãos. Às vezes, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, nós começamos a se perder, irmãos. Quanto mais tempo para essa presença de Deus, mais retrocedemos em vez de avançar. E a Bíblia diz então, irmãos, que ele começa ali, irmãos, na presença do profeta, não entender. Ele fala: tão somente que Salomão não me obedeceu, você segue os meus mandamentos, faça como meu servo Davi. Se obedecer e andar nos meus mandamentos, eu serei contigo, e você andará comigo. A Bíblia fala que Salomão ouviu e ficou sabendo daquilo que acontecera. Ele então vem perseguir Jeroboão para o matar. Jeroboão sai da sua cidade, ele sai de Jerusalém, ele desce para o Egito, e ali esconde e fica no Egito, e agrega alguns junto com ele. Vem alguns junto com eles. Passa-se algum tempo, Salomão morre. Jeroboão fica sabendo, agora ele vai subir ali em Judá. Roboão vem a reinar agora sobre as 12 tribos de Israel, aonde que Deus unificara através da vida de Davi, e passou de bandeja para Salomão.
Olha que tremendo, irmãos. A Bíblia fala então que Roboão começa a reinar, filho de Salomão. Chegando Jeroboão, sobe até ele e fala: Roboão, o teu pai colocou muitos impostos e encargos altos sobre nós. Eu venho aqui para que você pode aliviar aquilo que seu pai jogou sobre nós. Roboão olha para ele e diz: volta daqui 3 dias que eu darei a resposta para você. Ele vai, pastor Cássio, e vai tomar conselho com os anciões de Salomão, homens sábios, homens que andaram junto com Salomão, homens tementes a Deus. E eles falam para o Roboão: tão somente se você ouvir Jeroboão, tão somente se você obedecer ali e deixar como se você servir eles, eles se tornarão servos seus. Então alivia para eles esse fardo, e eles serão servos seus. Roboão vira a costa e vai para os jovens, vai para os príncipes, e toma conselho com os jovens. Irmãos, cuidado com quem você toma conselho. Cuidado com quem você vai procurar, irmãos, vai encostar. Cuidado com aqueles irmãos que alimentam você. A Bíblia fala, irmãos, que aqueles jovens não entendiam nada, não guardavam a lei de Deus, não sabiam de nada. E fala: Roboão, diz para ele que o seu dedo mindinho menorzinho é maior que a cintura do teu pai, que é muito mais pesado que a cintura do teu pai. E se eles acham que você está ali cobrando eles com açoite, diz agora que agora será com escorpiões. Esse Roboão acatou o que os jovens falaram e vai falar isso para Jeroboão. Jeroboão se retira, irado, inconformado, e desce com ele muitos israelitas. Volta então para sua terra, irmão, descem. Chegando lá, o povo recebe e torna-se rei. Cumpre-se a palavra de Deus. As 10 tribos de Israel passam a andar com Jeroboão. A tribo do sul fica ali, irmãos, com Roboão. A tribo do norte fica com Jeroboão. Agora, irmãos, nós vamos deparar com um problema: altar. Agora, irmãos, que a palavra vai falar para mim, irmãos, o quão perigoso que é que Jeroboão, agora na sua cidade, ele entra num dilema que ele fala: peraí, agora eu não posso deixar o povo subir para adorar a Deus em Jerusalém, porque se o meu povo subir em Jerusalém, chegando lá, o Roboão vai pegar, segurar e vai tornar eles moradores dele. E eu não quero, eu quero que eles fiquem comigo, são tribo minha, são povo meu. Não vão subir. Eu vou descer a Betel, e vou descer a Dan, e vou formar um altar. Reis não constroem altar, sacerdotes, irmãos, constroem altar. Adoradores de Deus, irmãos, que estão sobre o altar, adoradores de Deus são separados, irmãos, para formar altares, lugar de adoração. Cuidado, irmãos, o altar que você tem adorado. Cuidado, irmãos, aonde você tem recebido, aonde você tem mudado. Cuidado, irmãos, aqueles lugares que hoje, irmãos, as situações estão fechando e está se complicando. Vou abrir uma, entre aspas. Eu vi agora essa semana, irmãos, Coreia do Norte, irmãos, proibiu, presta atenção, o nome de Deus está nas redes sociais. Lá ele controla a internet, controla tudo. Não pode mais falar o nome de Deus nas redes sociais na Coreia do Norte. É proibido, irmãos, no meio, porque lá tem controle total, irmãos, da mídia, tem controle total da internet. Não é falado mais o nome de Deus naquele lugar. Se não bastasse, Canadá agora recentemente diminuiu o horário de culto nas igrejas. Cortou e reduziu o horário de culto na igreja. Eu quero dizer para você que eu e você, irmãos, somos livres para adorar a Deus ainda. Nós somos livres, irmãos, para glorificar a Deus ainda, irmãos. Não há empecilho, não há pessoas, irmãos, proibindo de nós adorar a Deus. Mas não adoramos. A Bíblia diz então, voltando para Jeroboão, irmãos, que quando ele vê que não poderia subir em Jerusalém, ele fala: eu vou fazer o meu próprio altar. E ele edifica altares, irmãos, para que o povo pudesse vir no altar dele adorar. E faz um em Dan e faz um em Betel. Só que altar sem sacerdote não funciona. Altar sem levita não funciona, pastor Tiago. Não tem como. Aí ele fala: é simples, eu vou constituir sacerdotes e vou constituir levitas para cuidar do altar que eu edifiquei. E ele vai lá, irmãos, ele começa a escolher sacerdotes e levitas. É aí que eu quero chegar.
Há pessoas formando, irmãos sacerdotes, pastor Cássio. Há pessoas formando levitas. Há pessoas levantando homens, irmãos, despreparados, que não estão preparados para representar a presença de Deus, para trazer a igreja em adoração, irmãos, a altares falsos, aonde que Deus não constituiu, não aprovou. O homem constituiu, o homem levantou, o homem escolheu os adoradores, o homem escolheu o sacerdote. Sacerdote é Deus que separa, levita é Deus que escolhe. Reis não levanta altar, reis não separam o sacerdote, mas Reboão fez isso, e aquilo, irmãos, irou Deus, e aquilo provocou a ira de Deus. E quando você volta naquela palavra que eu li, que ele sobre o altar agora, com a mão estendida, você entenderam agora porque Deus reprovou o altar de Jeroboão? Você entendeu porque Deus estava reprovando a adoração de Jeroboão? Não é notório, não é diferente hoje, é notório no meio de hoje, que altares estão sendo reprovados, adorações não estão sendo aceitas, porque não foi Deus que constituiu levitas, não foi Deus que separou homens. 15 anos estou nessa igreja, caminhei 2 anos do pastor Cássio, 4 anos de diaconato, cumpri do meu melhor, dediquei o melhor que eu tive, mais 6 anos de presbítero. Agora há pouco tempo fui separado para pastor. O pastor foi na minha casa e falou: Leandro, não tem mais jeito, você tem que ser separado. Já foi anos atrás, você não quis, agora tem que ser. Eu falei: pastor, não, tem homens de Deus lá, é cheio de homens de Deus, separa eles, pastor, deixa eu ainda, eu não posso ainda. Não, Leandro, Deus mandou, é você, e hoje eu estou aqui. Mas separa os sacerdotes do dia para a noite, constitui levitas, irmãos, do dia para a noite. E Deus não tem separado, é Deus que escolhe, é Deus que separa. E Jeroboão está perante o altar com a mão estendida e falando agora, irmãos, para o profeta de Deus: recaia sobre ti aquilo que você não lançou. A mão de Jeroboão endureceu na hora, o braço secou, endureceu sobre o altar. A Bíblia fala que naquele momento Jeroboão olha para o profeta de Deus e fala: ora, teu Deus, por mim, para que minha mão, meu braço restitui e volte ao normal. Quando nós erramos em cima do altar, quando eu estou falho em cima do altar, irmãos, recai sobre mim graves consequências. Aí nós corremos, os homens, as mulheres de Deus, e falam: ora pela minha casa, ora pela minha vida, ora pelo meu ministério, que Deus não me colocou, que Deus não aprovou. E o homem de Deus orou e a mão voltou ao normal. Ele olha para o profeta de Deus e fala: nossa, realmente você é um homem de Deus? Venha comigo até a minha casa, e lá eu darei um grande presente. O homem de Deus olha e fala: não, Deus me disse, me deu uma ordem, o caminho que você foi, diferente você torna por outro caminho. Na casa de ninguém você vai entrar para comer nem tomar água. Ainda, meu Senhor, que você me desse metade da sua casa ou metade do teu reino, eu não entraria na sua casa e não iria contigo. E foi para outro caminho. E Jeroboão ficou. Havia uns homens naquele lugar, ouviram então, irmãos, o que aconteceu ali em Betel, correram, voltaram para sua casa e contaram, e lá havia um profeta velho. Falaram para ele tudo que sucedeu. O profeta velho falou: onde está esse homem? É muito forte isso, irmãos. Mostra o caminho que ele tornou para a casa dele. Eles mostraram, ele pega ali o teu animal, a tua jumenta, monta sobre ele e vai onde encontra com o profeta novo. Chegando lá, ele fala: você é o profeta que estava em Judá, que profetizou sobre o altar de Betel? Sim, sou eu. Então venha comigo na minha casa, para que você coma e beba e lá descanse. Não, Deus me deu uma ordem. Deus falou para mim: o caminho que você veio, por outro tornará. Na casa de ninguém não tomará água e nem comerá. Oh, glória a Deus. Vou abrir entre aspas. Guarda essa palavra um pouquinho, você vai entender. Neemias um dia estava lá na Síria. O rei Axerxes, irmãos, perante ele, apresentando perante o rei Axerxes, é o mesmo? Ele servindo o rei. Quando ele ouviu que lá em Jerusalém ele estava triste, porque não havia adoração. Presta atenção, irmãos. O povo triste porque não estava adorando em Jerusalém. Ele lá na Síria se entristeceu grandemente, que ele foi servir ao rei, irmãos, coração quebrantado, triste, porque viram que seu povo não tinha um lugar de adorar. O rei então, tomando a causa dele, pergunta o que aconteceu. Ele fala, revela, outro dia o povo está lá, não tem adoração, não tem moradia, são decadência, não tem altares.
O rei, irmãos, permite que ele volta. Por quê, irmãos? Para reconstruir. Quando ele chega em Jerusalém, por 3 dias, ele vai lá e volta, irmãos, do templo. Olha, que mistério. Ele não chega agitando, não chega varrendo a igreja, não chega quebrando, ele chega a orar primeiro. Ele chega às madrugadas, levanta sem que ninguém a ver, irmãos. Por 3 dias ele olha Jerusalém, vê então as muralhas com brecha, vê as portas, os umbrais, tudo queimado. Não dá para adorar a Deus, não dá para apresentar para o altar com brechas, com rachaduras, com trinca, com altares, irmãos, inacabados, com a minha vida errada, a vida errada deles, há brechas. Eles têm que primeiramente fechar as brechas. Neemias pegou esse mistério, começa a trabalhar, 15 anos parados, ele vai reconstruir em 52 dias, mas o mais forte é uma coisa, quando ele começa a edificar, sempre há aqueles que levantam contra o nosso ministério, quando você começa a trabalhar. A Bíblia fala que Neemias começou a trabalhar, Tobias, Sanbalate, ficou louco, mas alguns deles, irmãos, falam, precisamos parar esse homem, mas ele não para, ele é obstinado a servir esse Deus, a construir um templo, então vamos matar. O que mais vai ter em teus ministérios, igreja, guarda isso, é pessoas querendo matar o teu ministério. O que mais você vai ter, irmãos, aqueles que não fazem e quer que você pare de fazer. Chega então, manda os seus homens e dá um recado para Neemias. Neemias, sobe e vem a uma reunião, precisamos falar sobre o templo, a construção. Neemias vai falar algo muito importante que eu guardo na minha vida. Como eu irei até vocês, se eu ainda não parei a minha obra? Como eu subirei a vocês? Não tem como eu parar aquilo que eu comecei. Não subirei a vocês porque ainda não concluí a minha obra. Irmãos, estou dizendo para vocês, tem pessoas recebendo, pessoas que estão se alimentando de coisa fora, e Deus falando essa noite para nós, não para a tua obra, o teu ministério, porque você não concluiu ainda. Está inacabado, conclua, acaba, vai até o fim. Quando mandar você parar, você para. Agora, irmão, se você parar agora, eu quero dizer para você que é morte, é laço, é destruição. Neemias falou, não vou parar aquilo que eu comecei. Por que pararia aquilo se eu ainda não concluí? Fecha aspas, eu volto, irmãos, lá pelo profeta. O profeta velho fala, vem comigo na minha casa. Ele fala, eu não concluí a ordem de Deus ainda. Eu ainda não terminei aquilo que Deus me deu, que mandou voltar para outro caminho. Não entraram na casa de ninguém para se alimentar. A Bíblia fala que Neemias, então, irmãos, profeta, perante ali, irmãos, o profeta menor com o profeta maior, a Bíblia fala que ele recebeu o convite e aceitou. Eu vou na sua casa. Olha só, irmãos, e foi até a casa do profeta velho. Eu quando vejo o apóstolo Paulo falar para nós, irmãos, 1 Coríntios, ainda que viesse um anjo do céu, ainda que viessem profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, pregasse outro evangelho para mim, que não está de acordo com a palavra, é anátema. Leandro, fala, explica isso para mim. Eu quero dizer para você, se Deus já deu algo na tua vida, se Deus determinou, se Deus, irmão, te chamou para algo, e se vir alguém com uma palavra ao contrário, se vir alguém, irmãos, ali, irmãos, falando algo ao contrário para você, não receba, porque é maldição, é anátema. Guarda o que Deus falou. E o profeta foi, ouviu o profeta velho, porque ele falou, não, Deus me falou que eu não posso ir, eu tenho que me voltar para o caminho, não como e não bebo na casa de ninguém. E a Bíblia fala, o profeta falou, peraí, eu também sou profeta de Deus, e veio um anjo a mim, enviou a você e mandou te convencer. E o texto vai dizer, era mentira. E o profeta foi, e o profeta começou a comer na casa do profeta velho. Naquele momento o profeta velho é tomado por Deus e repreende o profeta novo. Era para você obedecer, tão somente ouvir, tão somente seguir aquilo que eu dei na sua vida. Aquele ministério que eu pus na sua vida não era para parar, aquele pedido não era para parar, era só para seguir. Certamente morrerá, o profeta fala para ele. E quando você morrer, você não vai ser enterrado junto com teus pais. O profeta novo se alimenta, ele sai da casa do profeta velho e no caminho encontra com um leão. A Bíblia fala que o leão pega ele, mata, despedaça, mas a sua jumenta fica intacta do lado. E o leão deita ao lado e fica ali, a jumenta intacta. O profeta despedaçado, o leão não comeu o profeta, só despedaçou, mas não comeu. Passou uns homens, viu aquela cena,
veio para a sociedade comentar. Um profeta velho ouviu aquilo e correu para ver o que acontecia. Chegando lá, estava o leão deitado, o profeta despedaçado, e a jumenta em pé ao lado do leão. Olha o que Deus faz, irmãos. Desobediência gera morte, morte espiritual, morte carnal. Desobediência, irmão, gera, irmãos, tamanha confusão em nossa vida, irmãos. Simples, era só obedecer, era só ouvir, era só seguir, era só continuar. O profeta velho então pega aquele homem, pega aquele profeta novo, leva para a tua cidade, enterra ali, dá ordem a teus filhos: quando eu morrer, esse era um profeta de Deus, me enterra junto a ele. Oh, glória a Deus. Jeroboão, depois disso, o que vocês acham que acontece? Oh, glória a Deus. A palavra vem, ela exorta, ela confronta, ela ensina. Nós, irmãos, às vezes não conseguimos digerir, nós não conseguimos colocar em prática. A Bíblia vai falar para mim que Jeroboão continuou com a sua impiedade, adorando em altares estranhos, continuou sacrificando os altares que ele edificou. A palavra que o profeta, a repreensão que o profeta fez para ele, irmãos, nada resolveu. Deus não brinca de ser Deus. O filho de Jeroboão adoece grandemente, à beira da morte. Ele pega então ali a tua esposa e fala: vá para mim até aquele profeta, está lá na cidade dele, aquele que profetizou sobre mim, que aonde as 12 tribos dividiria, as 10 cairiam sobre minhas mãos. É esse profeta mesmo, o profeta Aías. Vai até ele e pergunta para ele o que vai suceder com o meu filho, o que acontecerá então com essa criança. Mas vai disfarçado. Ah, irmãos, que tem crente disfarçado, irmãos, que tem crente com capa, que tem crente oculto em nosso meio, irmãos, falsos adoradores, falsos sacerdotes, no meio do povo sincero de Deus. Essa mulher então, mas é disfarça, ela vai até o profeta. Isso aqui, antes dela chegar, vem o Espírito Santo, porque, irmãos, nós podemos enganar homens, podemos enganar, irmãos, nossos líderes, mas a Deus, o Espírito Santo, ninguém engana. A Bíblia fala que o homem de Deus, ele tem na sua vida, irmão, o Espírito Santo, porque é um adorador. E o Espírito Santo vai até Aías e fala: Aías, eis que vem aí a mulher de Jeroboão, está disfarçada. Aías, irmãos, pela sua velhice já estava cego, não enxergava mais. Só que quando ela abre a porta, que o chão começa a estralar, ele fala: entra, mulher de Jeroboão, porque vieste disfarçado para mim? Eis que duras palavras eu tenho contra Jeroboão, e você vai falar o que Deus me pôs no coração a ele. E começa a falar tudo, irmãos, que Jeroboão começou a desobedecer. Tudo que Jeroboão fez perante o Senhor, agora estava perante o homem de Deus. Então somente volta e fala para ele: porém, da sua casa ninguém sobreviverá. Aqueles que morrer lá na sua terra, os cães comerão. O que morrer no campo, as águias comerão. Porém, quando você chegar na sua cidade, diga a Jeroboão que o teu filho morrerá. Deus não brinca de ser Deus, irmãos. Deus não brinca, irmãos, não engana Deus. Ninguém engana Deus. Certamente ele morrerá. Chegando aquela mulher, irmãos, na sua cidade, o filho morreu. E a cidade entrou em pranto pelaquela criança. Mas Deus falou: de todo esse povo, só essa criança achou graça no meu coração, deu um enterro digno a ele. De todo aquele povo, irmãos, uma criança teve um enterro digno, porque agradou aos olhos do Senhor. A Bíblia fala para nós, irmãos, que dizima, geração de Jeroboão ninguém vai reinar, todos morrem, o seu filho morre, irmãos, mas está disputado com Deus. Altares, irmãos, que homens levantam para adorar a Deus, falsos adoradores, irmãos, que Deus não chama para adorar a Deus. É o que nós estamos debatendo hoje, estamos encontrando fora desse lugar. Você que tem o teu ministério, você que está na tua igreja, irmãos, zele por ele, ore por ele, irmãos. Seja um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele vai adorar, irmãos, não só aqui nesse altar. A Bíblia fala que os tais necessitam que adorem em espírito, porque quem está em espírito adora aqui e adora lá fora. Quem está em espírito é cheio aqui, cheio lá fora. Quem está em espírito aqui, irmãos, tem a presença aqui, tem a presença do seu trabalho, tem a presença da sua casa, tem a presença na rua, irmãos.
a diferença do verdadeiro adorador. Ah, Jeroboão que só adora no altar, mas não obedece. Ah, Jeroboão que não ouve a palavra de Deus. A Bíblia fala para nós em verdade, porque o verdadeiro adorador, irmãos, ele não negocia a verdade de Deus. O verdadeiro adorador de Deus, irmãos, ele busca a palavra e vive pela verdade. O ministério dele não é falso, a adoração dele não é falso. Ele adora em espírito e em verdade. Vou finalizar, irmãos, que eu estou em João. Volto para o livro de João, aonde o tema falou. O Pai, ele procura aqueles que adoram em verdade e em espírito. O Pai o adora, irmãos, quer que você o adore ele de todo o coração e sinceridade. E nesse encontro, irmãos, nós sabemos que aqui é uma passagem que se passa pela vida da samaritana. Nós sabemos uma passagem, irmãos, para que nós possamos entender, porque eu digo, irmãos, e as pessoas falam, eu sou adorador de Deus, e hoje vai confrontar aquilo, irmãos, que vocês ouvem aí fora. A palavra confronta. E quando Deus, irmão, mostra para nós que ele sai, ele vai, ele precisa subir, irmãos, ali em Jerusalém, ele precisa passar por Samaria. Só que Samaria é um povo, irmãos, que não conversa com o judeu. Só que em Samaria, irmãos, há um povo, irmãos, que ali, eles querem, adorem Deus agora lá em Samaria, criar os altares em Samaria, como Jeroboão. Não podiam subir em Jerusalém para adorar, o templo era em Jerusalém, mas eles não conversam. Olha como Deus trabalha, e Deus fala, eu preciso mudar isso, antes que eu saia dessa terra. O meu povo, meus adoradores estão em divisão, não há a mesma língua no meio do meu povo. Eles estão adorando em altares diferentes. Necessita que Deus passasse por Samaria. Necessitava de Deus dando conta daquela mulher, uma mulher, irmãos, que estava com a vida acabada, destruída. Vocês muito bem conhecem a palavra. Uma mulher, irmãos, que já havia 5 casamentos sobre ela, irmãos, que ela casou e perdeu o marido, o 6º, ela morava ligada, não era o marido. Totalmente com a vida perdida, e Deus revela para ela, perante o poço de Jacó, a situação daquela mulher. Mas a palavra fala algo muito forte para mim, quando ela ouve o que Deus fala, quando ela encontra com a palavra de Deus, quando ela recebe, irmãos, aquela água viva que Jesus estava prestes a dar para ela deixa o seu cântaro, ela sobe então para Samaria, ela comunica ali com os teus irmãos. Os discípulos tinham saído, irmãos, para comprar as coisas em Jerusalém, desceram agora os discípulos, irmãos, e quando chega, aquela mulher volta de Samaria, presta atenção, com o povo, porque ela falou, sabe daquele homem, sabe do profeta, sabe do Messias que estava para vir para nós? Eu acredito que eu encontrei ele. Ele está lá na beira do poço de Jacó. Desçamos, encontramos com ele para vocês verem. E ali, irmãos, vai ligar todos esses anos de separação. Por que todos os anos? Está lá, irmãos, 700 anos antes de Cristo, onde começa a separação dos samaritanos do povo judeu, a rejeição do povo samaritano com a rejeição com o povo de Deus. 700 anos passaram, agora estamos iniciando, e Deus está restaurando algo muito forte, porque quando a palavra vem, quando o adorador verdadeiro vem, irmãos, ele vai restaurar adoradores verdadeiros ao Senhor. E essas mulheres, irmãos, que eram isoladas, essas mulheres que não tinham a voz, essas mulheres que não podiam falar, uma está prestes ao Senhor agora para trazer uma cidade. Ela traz o povo, ela traz os samaritanos para propagar de volta o nome de Jesus naquela cidade, para ligar, irmãos, Jesus com os samaritanos, para ligar o evangelho com os samaritanos. O povo judeu se ia ligar junto com eles. Olha como é forte. Eu vou finalizar. Glória a Deus. Quero ler Apocalipse, irmãos, para finalizar, para que nós possamos entender. 21, versículo 8. O verdadeiro adorador, irmão, ele vai se encontrar dentro dessa passagem. E você agora, irmãos, vai olhar para a tua vida e vai meditar. Ou você vai olhar pessoas e vai meditar nessa palavra que agora eu vou ler. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, ou a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre,
o que é a segunda morte. Revelação de Jesus. Isso é forte para nós, porque nós procuramos o céu, nós procuramos a palavra de Deus. E quando a palavra fala que os homicidas, eu calculo que nessa noite, acredito que não há nenhum homicídios aqui no nosso meio. Os fornicadores, irmãos, acredito que não há fornicadores no nosso meio. Leandro, essa palavra não cabe a mim, escapo dela. Os feiticeiros, aí vai complicar um pouco, irmãos. Há feiticeiros no nosso meio? Há feiticeiros hoje, nos dias atuais, na casa de Deus? É perigoso, irmãos. 1 Samuel 15, 23. A Bíblia vai dizer para mim que Samuel está perante Saul e fala: Saul, você desobedeceu a Deus e você está sacrificando um altar como Jeroboão estava fazendo. Mas Deus manda dizer que Deus não pede sacrifício, Ele pede obediência. Por quê? Sacrificar, irmãos, não é melhor que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Então o espírito, o espírito Saul de rebelião é o mesmo espírito de feitiçaria. Agora complica, né, pastor? Agora complica. Quantos rebeldes há no meio do povo de Deus? O texto está dizendo para mim, irmão, que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E quando eu rebelio contra a igreja, quando eu rebelio contra uma pessoa, é um feiticeiro na presença de Deus. Irmãos, não herdará o reino do céu. É complicado? O último, irmãos, e os mentirosos também não herdarão o reino do céu. Não, fui convertido, sou batizado, sou crente, eu não minto. Não minto mais. Igreja, guarda esse último versículo, 1 João 4:20. A Bíblia fala para nós: aquele que diz que ama a Deus, pastores, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, esse tal é mentiroso. O texto é que diz, não sou eu. Aquele que fala que ama a Deus, mas traz tristeza, aborrece o irmão, levanta contra o irmão, o tal é mentiroso e não tem parte comigo. Precisamos rever o nosso ministério, precisamos rever o nosso altar, precisamos rever, irmãos, a nossa adoração, precisamos rever se nós somos os mesmos aqui e lá fora, precisamos rever se nós nos enquadramos, irmãos, nessa parte de Apocalipse, que é muito forte, o último livro da Bíblia. Você entende o que eu disse nessa noite, que a palavra, irmãos, ela vem e nos confronta? Você entende que a palavra vem e nos exorta? Ela consola e ela edifica. A edificação é que se você obedecer, você vai morar com Deus. Se você obedecer, irmãos, o altar que você levantou, o altar que você adora sobre ele, o altar que você põe a mão sobre ele, Deus tem ouvido as suas orações e as suas petições. Continua na tua sinceridade, continua em cima do altar verdadeiro, irmãos. Leia a Bíblia, foge dos falsos, irmãos sacerdotes, foge dos falsos levitas, que aqui, irmãos, louvam ao Senhor, adoram lá fora, e lá fora, irmãos, escravizam o Evangelho de Cristo. É crente aqui dentro, fala bonito aqui dentro, louva bonito aqui dentro. Lá fora o testemunho é outro, lá fora a vida é outro, lá fora ele representa outro Evangelho, que não tem parte com Cristo. Amém? Glória a Deus. Falei para vocês que eu sou diferente. Falei para vocês, irmãos, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Adorar a Deus, irmãos, se colocar no altar, é muito gostoso encher, irmãos. É muito gostoso trazer uma passagem aqui vivada. É muito gostoso fazer a igreja girar, rodopiar. Isso é muito bom. Mas se não houver restauração de altar, Deus não recebe. Se não houver restauração de ministério, Deus não ouve, Deus reprova. Senão, tem muitos Jeroboão, irmãos, em cima de altares falsos. Tem muitos adoradores que Jeroboão separou, mas Deus não separou. Seja, irmãos, um adorador que Deus lhe escolheu. Quando você vê aí fora, irmãos, você é protestante, protesta, confronta, fala, não tenha medo. É o dever nosso protestar contra o altar de Jeroboão. Amém? Que o Senhor possa nessa noite edificar, porque a palavra exorta, ela confronta, edifica. O que ela edificou nessa noite para mim, irmãos? Você vai sair nessa noite, que você faça uma varredura na tua vida, que você possa olhar, irmãos, e escapar de altares de Jeroboão. Foge dos altares de Jeroboão, irmãos. Não caia,
O ministério que você vive, irmãos, se apresente a Ele, ajude Ele, lute por Ele, irmãos. Deus é melhor, Ele repreende os falsos profetas. Repreende